Olá pessoal, aqui é a professora Deriane Gomes e agora a gente vai discutir sobre a humanização dos animais. A humanização ou antropomorfismo dos animais, na verdade, é a atitude de atribuir aos animais características ou sentimentos que na verdade são humanos. Então, quando a gente pensa no bem-estar do animal, a gente tem que dar afeto, a gente tem que dar atenção, uma série de coisas nós temos que fornecer para os animais. Mas nós temos que levar em consideração a espécie desse animal, o comportamento desse animal e as necessidades do animal. Vejam bem, é importantíssimo que nós mantenhamos os nossos animais sempre limpos, né? Sempre bem cuidados. Porém, vocês acham que do ponto de vista do bem-estar desse animal, ele precisa tomar um banho de ofurô com pétalas de rosas? Não. Isso, na verdade, está satisfazendo o ego do dono e não do animal. Perdão, do tutor e não do animal. Então, é extremamente importante nós começarmos a analisar até que ponto está sendo levado em consideração o bem-estar desse animal do ponto de vista da espécie dele e até que ponto o dono está fazendo coisas para agradar a si próprio. Aqui a gente consegue observar a evolução dos cães dentro das famílias. Então, percebam que quando eu menciono evolução dos cães, eu não estou me referindo àquela evolução histórica, né, lá dos primórdios, que os cães foram aí, os lobos, os cães, uns dos primeiros animais a serem domesticados pelo homem. Nada disso. Eu estou me referindo a um passado recente. Então, um passado aí de 20, 30 anos atrás. Naquele momento, os cães, eles ocupavam um papel de cães de guarda. Então, os cães estavam na grande maioria das famílias para proteger as residências, proteger as propriedades. Então, não existia ainda, naquele momento, muita humanização ou antroponização desses animais. Aos poucos, ele foi assumindo o papel, então, de melhor amigo do homem. E aí, em virtude da proximidade com o homem, já iniciaram as primeiras alterações de comportamento do homem em relação ao animal. Então, passaram a ver esse cão com olhos diferentes. Hoje em dia, para muitas famílias, o cão ele é o filho. Ele é o filho de muitas famílias, ele é o filho de muitas pessoas. E aí, por conta disso, as pessoas acabam esquecendo que ele continua sendo um cão. Então, elas querem atribuir a esse cão comportamentos, vestuário, perfume, coisas que seriam de um filho, de criança, por exemplo. Então, temos aqui alguns exemplos. Vejam, temos cães hoje em dia passeando em carrinhos, similares a carrinhos de bebê. Pessoal, na natureza isso não acontece. Na natureza, esses cães caminham. Observem que não são cães que têm necessidades especiais, cães que não conseguem se locomover, nada do gênero. Isso aí é uma proteção, um excesso de zelo do tutor desses cães. Como eu mencionei, né, cães aí tomando banho em um furô, com pétalas de rosas, isso não é necessário para o cão. O cão ele tem que ser mantido limpo. Mas as pétalas de rosas estão aí para agradar o tutor desse cão. Vocês acham realmente que do ponto de vista do animal, ele precisaria usar, por exemplo, um vestido com strass, né? Não. Para o cão, isso não faz parte do comportamento natural dele. Respeito que é bonitinho, né? A gente tem que respeitar que é bonitinho, que o tutor, tem o direito de fornecer o que ele quiser para o animal dele, mas do ponto de vista de comportamento animal,
Nada disso faz parte do comportamento natural da espécie. Isso não está sendo respeitado. Aqui nós temos outros exemplos. Então, vejam bem. Hoje em dia, a gente tem aí uma tendência de alguns animais adotarem alimentação natural. Quanto a isso, tudo bem. Porém, tem necessidade desse animal comer em cima da mesa, né? Juntamente com os outros membros da casa? Ou, vamos observar do lado de cá. A gente tem um animal usando uma coroa. É uma joia. Há necessidade desse animal usar uma joia? Então, assim, do ponto de vista de um cão, né, como espécie canina, ele usaria essa joia? Então, pessoal, esses são apenas alguns exemplos aí do que vem acontecendo com os animais por conta do homem querer atribuir ao animal uma característica que não é natural dele. Bom, um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: a população de animais aumentou muito, principalmente aí cães e gatos. Então vejam bem, esse aumento populacional ele aconteceu principalmente por dois motivos. Primeiro, porque houve aí um crescimento da população de animais dentro dos lares. E esse crescimento aconteceu por dois motivos. Quem não tinha animal passou a introduzir o primeiro animal dentro da sua residência. E ainda, aqueles lares, aquelas residências onde já existiam animais, o número de animais por residência aumentou. Bom, por outro lado, esse aumento da população de animais também aconteceu em virtude aí dos avanços da vida moderna. Então, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas estão muito solitárias. E aí, por conta disso, passaram a adotar animais como filhos, né? O animal está substituindo aí o filho que essa pessoa ou não pode ter ou optou por não ter. Então, em virtude aí desses acontecimentos, a gente teve um aumento da população canina e felina, especialmente, né, aqui no Brasil. Mas vejam, pessoal, embora aí o número de animais tenha aumentado, o mercado pet é um mercado aí que continua em ascensão aqui no país, tá? No mundo todo, mas vamos analisar dados apenas aqui do Brasil. Mas os proprietários, eles estão mais preocupados com a estética do animal do que com a saúde propriamente dito. Isso eu digo do ponto de vista estatístico, né? Claro que a gente tem proprietários que estão preocupados sim com a saúde, a gente não pode ser injusto. Mas estatisticamente, vejam bem, apenas 28% dos proprietários de cães mantém a vacinação em dia. Apenas 21% dos proprietários de gatos mantém a vacinação em dia. Em relação à vermifugação, o que acontece? 86% dos tutores, eles alegam que já vermifugaram e que utilizaram aí um vermífugo indicado por médico veterinário. Porém, a grande maioria absoluta utiliza aí uma frequência incorreta de vermifugação. Então, assim, se você perguntar, esse animal já foi vermifugado? Muitos tutores vão responder, sim. Vamos considerar, por exemplo, um animal de 3 anos de idade. Tudo bem. Qual foi a data da última vermifugação? Quando ele era filhote, quando eu adotei ele, né? Então, assim, não é realizada aí uma frequência de vermifugação adequada. Muitas vezes o tutor, vermifugou uma única vez na vida e ele considera que é o suficiente. Então, vejam que ainda há uma necessidade muito grande de nós conscientizarmos os tutores em relação às necessidades básicas desses animais. Por outro lado, a grande maioria dos tutores
leva ao pet shop para dar banho, para tosar, ou compra, por exemplo, para fêmeas, compra lacinhos, né? Compra adereços. E esse animal, ele é um animal que tá bonito, né? Tá com lacinho, um animal que está bonito. Porém, as necessidades básicas de saúde dele não estão sendo atendidas. Pessoal, esses dados já estão um pouco antigos, porém eles mostram bem a realidade que nós estamos vivendo. Vejam, na década de 40, as famílias tinham aí elas tinham uma média de 6 filhos por mulher. Isso se manteve até a década de 60. Começou a cair, né, na década de 70. Na década de 80 já era em torno de 4 filhos por mulher. Na década de 90, aproximadamente 3. Nos anos 2000, 2,38 e 1,9, né? No ano de 2010, uma média de 2 filhos por mulher no Brasil. A gente não tem uma estimativa exata aí, né, de cães por família até o ano 2000, mas vejam, no ano de 2010 a gente já tem uma média de 1,8 cães por família e 1,9 gatos por família. Então vejam que agora o número de filhos e o número de cães e gatos estão se equilibrando. Reduziu-se o número de filhos por mulher e aumentou-se o número de animais por família a partir do ano de 2010. Né? Então, houve aí um equilíbrio entre crianças, filhos e animais por família. Pessoal, em relação aí aos custos com esses animais, um levantamento, né, de 2016 mostrou que em 2016 os proprietários gastavam por ano uma média de R$ 3.400 com os cães, R$ 2.600 com os gatos. Isso por cão e por gato, né? Por animal. Então, nesse ano de 2016, foram movimentados quase 17 bilhões de reais só no mercado pet. Algo que, se vocês pararem para pensar aí, há 20, 30 anos atrás, era impensável gastar um valor desse com animais. Aqui nós temos uma demonstração bem interessante de como foi a evolução do lugar do cão dentro de um lar. Então, né, como eu falei para vocês, no passado eles eram os cães de guarda, então o lugar deles era no quintal. E aí, com o passar do tempo, eles conseguiram o direito de entrar dentro de casa, né, entrar em casa, e aí eles tinham acesso, por exemplo, à sala da casa. Bom, da sala, né, mas até esse momento aqui, eles permaneciam no chão. E aí, ele conseguiu o direito de subir no sofá. E agora, né, mais recentemente, o cão ele dorme na cama com o proprietário. Então vejam que o local que o cão ocupa dentro de uma casa também mudou nos últimos 20 anos, né? Mudou. À medida que foi mudando a posição dentro da família, então ele passou de guarda para amigo, de amigo para filho. Então, se hoje ele é o filho, hoje ele dorme com os pais humanos. Tá? Então vejam que nós estamos mudando o comportamento desses animais, né? Estamos aí alterando o comportamento da espécie por conta das nossas necessidades. Então, hoje o cão assume um papel que ele dorme junto com o proprietário, em muitos lares. Claro que a gente ainda tem cães assumindo todas essas posições. A gente ainda tem cães que moram no quintal e cuidam da casa. A gente tem cães que, embora morem no quintal, têm acesso ao interior da casa, ou se vivem no interior da casa, ainda
a posição dele está restrita ao chão, né? A gente tem cães que já têm acesso ao sofá e a gente tem os cães filhos que estão dormindo junto com os proprietários. Pessoal, e como tudo isso aconteceu? Como que o cão conseguiu evoluir do quintal para a cama do proprietário? Na verdade, o que aconteceu foi que o afeto do proprietário, né, do tutor pelo animal, aumentou. Isso aumentou porque à medida em que o cão conseguiu sair do quintal e ganhar a cama do dono, do tutor, nesse momento ele passou aí, né, quando ele entrou em casa, ele passa a conviver mais tempo com o tutor. E o tutor começa a observar que ele tem moral, que ele é inteligente, que ele tem personalidade, né? Então, nesse momento, o tutor se afeiçoa mais ao animal, né? Porque ele começa a observar que o animal tem essas características, né? Principalmente aí o cão e o gato, que são o principal foco da aula de hoje. Então, o tutor, ele observa que o animal tem consciência, que o animal consegue se expressar, que o animal tem gostos, tem preferências. Então, tenho certeza que todos vocês que estão ouvindo nesse momento e têm animais em casa, vão começar a associar as características desses animais. Então, por exemplo, a minha gata pensa que é cachorro. Por quê? Porque ela tem hábitos parecidos com os cães. O meu cachorro, ele é muito inteligente, porque ele consegue abrir a porta da geladeira. Então, assim, o proprietário, o tutor, ele começa a observar essas características. E, querendo ou não, essas características, de certa forma, lembram características humanas. E é nesse momento que o proprietário começa, então, a atribuir características humanas, a humanizar esse animal, tá? Bom, um outro detalhe é que o tutor passa a observar que o afeto do animal é recíproco. Então, o animal ele tem afeto, ele demonstra. E aí ele sempre tem um preferido na casa. Então, assim, à medida que o animal passa a demonstrar afeto, o tutor retribui esse afeto, tá? Ou vice-versa, se o tutor demonstra afeto, o animal também retribui esse afeto. Bom, para o animal, houveram algumas vantagens, né? Então, assim, agora consideramos que o tutor tem maior afeto por esse animal, né? Então, por ele ter maior afeto, eles estão mais próximos, os laços se estreitaram. Agora, o cão e o gato, eles vão observar aí melhorias na alimentação. Então, antes, esses animais se alimentavam de restos de alimento da família, né? Então, o que sobrava da alimentação da família era fornecido para esses animais. Então, hoje em dia, nós temos animais que comem rações bastante equilibradas, de excelente qualidade. Nós temos animais que já estão fazendo uso de alimentação natural, inclusive controlando doenças com alimentação natural. Esses animais têm recebido uma melhora nos cuidados com a higiene, justamente porque agora eles ficam dentro de casa. Então, o proprietário quer que ele esteja limpo e cheiroso, porque ele sobe no sofá, ele dorme na cama, né? Então, ele precisa aí estar bem limpo. E ele tem maiores doses de carinho. Então, esse animal ele recebe mais carinho justamente porque ele passa maior tempo com esse proprietário, com esse tutor. E a fidelidade do cão, ela é real? Tem trabalhos que mostram que a fidelidade do cão é sim real, né? Porque eles conseguem distinguir aí o nosso comportamento através do cheiro que a gente exala. Então, situações de medo, de ansiedade, de estresse, eles conseguem identificar. A nossa postura mostra para eles se nós estamos tristes, né? Ou se nós estamos felizes. E, consequentemente, ele demonstra a amizade dele e a fidelidade, e sim, elas são reais, tá? Então, isso também
contribuiu aí para o estreitamento de laços entre o homem e o cão. Bom, mas a humanização então chegou ao ápice dela? Na verdade, não. Ainda não. Por quê? Porque possivelmente, isso é uma projeção, possivelmente agora as pessoas vão passar a exigir que o animal tenha importância em esfera pública, né? Então, assim, vão começar a exigir que os animais tenham direito a frequentar os shoppings, não são todos os shoppings que permitem, né, entrada de animais, que esses animais possam ser transportados pelo transporte público. Por quê? Porque ele não é o filho, né, para muitas famílias. Então, por que o meu filho não pode ir para o shopping ou não pode andar no ônibus comigo? Então, assim, ainda não atingimos o ápice da humanização dos animais. Um outro motivo associado à humanização dos animais está relacionado ao fato de hoje as pessoas estarem muito solitárias. Então vejam, no passado, e por passado, entendam 20 anos atrás, não é um passado distante, os domingos eram assim, almoços de família, nas casas dos avós, né? Então a família toda reunida. E à medida em que a vida foi ficando mais agitada, mais corrida, hoje em dia, também com o avanço da tecnologia, as famílias são menores, a gente não tem contato, pelo menos não esse tipo de contato de almoço em família, não é tão frequente mais como era antigamente. Observem que hoje em dia isso é muito comum, né? Um almoço de casal e ambos estão conectados à tecnologia praticamente sem conversar entre si. Então, o que aconteceu? Houve uma redução do convívio com as pessoas e, como a gente já mencionou, houve também uma redução ou ausência do número de filhos. Por quê? Tudo ficou mais caro, a vida está mais difícil, mais corrida. Então, antigamente um pai de família criava 6 filhos, mas a preocupação para criar esses 6 filhos era diferente da preocupação de hoje. Então, antigamente, para criar 6 filhos, uma família precisava ter o quê? Ter a sua roça e lá produzir alimento suficiente, criava animais que eram suficientes para sustentar a família toda. Hoje, os pais têm que pensar em pagar a escola, pagar o inglês, pagar a natação, pagar o piano, levar de um lugar para o outro, o deslocamento disso. Então, imaginem com 6 filhos o custo e o trabalho associado a tudo isso. Bom, né? Então, como consequência, a gente observou uma redução do número de filhos por família. Então, o que a gente tem hoje em dia, né? Muitos casais que não têm filhos, muitas pessoas que estão sozinhas, ou ainda, né, muitos idosos que se sentem sozinhos. Então, vocês podem observar, vocês devem conhecer alguém ou devem ter ouvido falar de alguém, né, que tem um idoso na família e por isso resolveram presenteá-lo com um cãozinho ou um gatinho para que ele tivesse companhia, né? Então, a gente pode dizer, de certa forma, que é uma carência da nossa espécie ter companhia, né? Então, o que o animal está representando hoje em dia? Hoje em dia, o animal, ele serve aí para transferência de amor e de afeto. Então, em virtude dessa necessidade que a gente tem de companhia, de amor e de afeto, o animal, ele funciona aí como um mecanismo de escape, né? Para muitas pessoas transferirem afeto, transferirem amor e receberem amor também. Bom, pessoal, então, voltando aí à humanização propriamente dito, o que o homem humano, né, ele sente pelo animal é um amor paternal? Bom, vejam bem, nós temos o hábito de tratar outros seres com referência humana. Então, por exemplo, né, em relação a cães e gatos, as pessoas
usam roupas de gente, colocam nomes de gente nesses cães. No passado, raramente a gente encontrava cão chamado, não vou mencionar nomes, né, para não criar nenhuma situação ruim para ninguém, mas no passado nomes de cães eram Thor, Rex, Totó, dependendo do porte dele, né? Hoje em dia, os cães e os gatos têm nome de gente. Hoje em dia nós temos creche para os animais, né? Hoje em dia os animais usam colares. Eu mostrei para vocês aí uma coroa num cãozinho. Hoje em dia a gente tem grifes animais. Então, ele não tá com qualquer casaquinho, ele tá com um casaquinho da marca tal. E claro, a gente usa uma voz e uma entonação para falar com os animais como se a gente estivesse falando com uma criança de 6 anos. Qual que é o resultado que a gente tem encontrado hoje em dia? Porque, como eu falei para vocês, né, até agora tudo parece muito inocente, mas isso não leva em consideração o comportamento natural da espécie. Então, esse animal ele vai pagar um preço também. Nós estamos encontrando animais mimados. É sério, gente. Quem aí trabalha em clínica provavelmente já viu muitos casos de animais que são extremamente mimados, assim como crianças mimadas, né? O animal não pode ser contrariado. O tutor fica extremamente estressado se não fizer todos os desejos desses animais, né? Não é 100% dos casos, mas a gente tem casos assim. Esses animais, eles passam por problemas de identidade. Esses animais, eles acabam ficando estressados porque eles, né, sofrem uma alteração de comportamento. E alguns deles sequer conseguem conviver com outros animais, tamanho o ciúme que eles desenvolvem em relação ao tutor, em relação aos objetos dele. Então, gente, os animais estão pagando o preço. Não mencionei aqui problemas de obesidade nos animais, problema de depressão nos animais, que esse convívio próximo, essa humanização, acabou incutindo isso nesses animais. Hoje em dia nós temos até animais viciados em tecnologia, né? Animais que, quando ficam sozinhos em casa, ficam com tablet, ficam com a televisão ligada e acabam também ficando viciados em tecnologia. Então, pessoal, uma consequência direta de toda essa humanização sobre nós, médicos veterinários, é que o número de processos contra médicos veterinários aumentou e muito. Por quê? Vamos lá. Primeiro, porque, como eu mencionei para vocês, né, para muitos tutores, o cão, o gato é o filho. Então, ele vai acreditar aí que o seu atendimento não foi adequado, ou que você culpou ele, por exemplo, pela morte do animal. Por quê? 60% dos processos ainda são relacionados à morte do animal. Mas veja, eu mencionei para vocês que a gente tem proprietários que estão mais preocupados com a estética do que com a saúde do animal. Então, o vermífugo está atrasado, a vacina está atrasada, ele não fornece uma alimentação balanceada, tudo que ele come ele dá para o animal. Então, o animal tem uma série de enfermidades decorrentes desses cuidados inadequados. E aí, dependendo da forma como o veterinário fala isso para o tutor sente que o veterinário o está culpando por conta disso, tá? Muitas vezes o processo do tutor contra o veterinário é que ele acredita que ele não recebeu atenção suficiente ou que o animal dele não recebeu atenção suficiente. Lembrando que o animal pode ser o filho, né? Então, se o animal é um filho para ele, como que você não deu atenção suficiente para o filho dele? Pensem nisso. Ou, eventualmente, que o tratamento não foi corretamente explicado. Então, daí a importância de todo o procedimento que você passar para o proprietário, ele tem que ser absolutamente explicado e anotado. Bom, gente, para resumir, né, nós médicos veterinários, a gente não tem muito preparo
para lidar com relacionamento humano-humano, ou seja, veterinário e proprietário. Nós estamos preparados aí para atender e tratar os animais. Então, é algo que a gente tem que pensar e começar a buscar suprir essas nossas falhas. Bom, hoje em dia a gente já tem psicólogos que tratam animais, né? Então, para casos aí de animais que estão mimados, que têm alteração de comportamento, a gente pode indicar, ou que estão sofrendo, né, as consequências disso. E como eu mencionei anteriormente, né, a gente não tem esse preparo aí para lidar com relacionamento humano-humano, porque a gente não faz parte da nossa grade, tá? A grade da medicina veterinária não contempla esse quesito. Bom, pessoal, então para encerrar, o que é o bem-estar animal? O bem-estar animal é a gente entender o que o animal precisa a partir do ponto de vista do animal. Então, por exemplo, os animais precisam tomar banhos semanais? Eles tomam banhos semanais porque eles estão dentro das residências. Só que isso promove uma remoção da flora bacteriana normal da pele dele e acaba consequentemente resultando em infecções de pele, tá? Animal precisa de perfume? Não, o perfume é para agradar o proprietário. Na verdade, o perfume afeta o faro desse animal, né? O olfato desse animal. Então, a gente tem que começar aí a parar para pensar do ponto de vista do animal, como espécie, se ele precisa realmente daquilo ou se é o proprietário que precisa. Outro detalhe, pessoal, é o seguinte: quando o proprietário, o tutor, ele dá um tratamento humanizado para o animal, a expectativa dele é de uma resposta humanizada. Nem sempre ele vai obter a resposta que ele quer. E isso vai resultar no quê? Em desilusão e muitas vezes de abandono dos animais. Então, a gente tem que começar a alertar as pessoas em relação a isso, tá? Dar amor, sim, dar afeto, sim, mas lembrar que o animal se comporta como animal. Bom, e claro, né, que a gente tem que ficar bastante atento, porque o aumento do convívio entre humanos e animal aumenta também o risco de zoonoses, que são doenças aí de transmissão entre homens e animais. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Febre maculosa, porotricose, leishmaniose, que são doenças que estão tendo uma ocorrência atualmente bastante grande e que vocês têm ouvido bastante falar. Então, é só para a gente encerrar e que vocês possam ficar pensando um pouquinho nesse assunto. Bom, pessoal, por hoje era só. Qualquer dúvida, não hesitem em me procurar e até a próxima!